Fala pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Geraldo Cisneros e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Como é que é? Bora nessa matar a curiosidade? Professor, o que falar dessa profissão que ensina todas as outras profissões? Como será o dia a dia desse profissional? Como será fazer uma aula? Como será lidar com os alunos? Enfim, para falar tudo sobre essa profissão incrível, está comigo o professor Rodrigo Bioni. E aí, Rodrigo, como é que é? Bom dia, Geraldo, tudo bem? Tudo é um bom, prazer meu velho? estar com vocês com um podcast, como é que é? E estamos aqui justamente para tentar trazer um pouquinho desse cotidiano, desse dia a dia de um professor, nesse momento que a gente está vivendo, é um momento diferente, um momento estamos tendo que nos reinventar a cada segundo e criar novas estratégias para manter o ensino acontecendo com qualidade, com competência, mas também sabendo da necessidade de unir o acadêmico ao afetivo, né? Acolher os alunos nesse momento difícil, porque isso também é papel do professor. Verdade, a gente ainda está gravando aqui em período de pandemia, então muitos alunos estão tendo, inclusive meu irmãozinho que é pequeno, está tendo muita aula online. E aí já falando um pouco sobre isso, como é essa dinâmica, Rodrigo, que está hoje em dia da rotina do professor em relação a essa pandemia? O seguinte, Geraldo, a gente está tendo mais trabalho do que tínhamos antes, isso é um fato, certo? Todos os professores e professoras estão numa jornada que é muito mais cansativa, muito mais exaustiva. A preparação de um material online ele é bem diferente do dia a dia presencial na sala de aula. Porque, querendo ou não, uma aula não é apenas passar conteúdo. Uma aula também é conseguir que o aluno esteja satisfeito de estar ali, esteja interessado de estar ali. Quando estamos ao vivo, presencialmente, na verdade, né, tipo, sem essa distância física, é mais fácil para um professor uma interação, algo que conecte o aluno à aula, porque ele está vendo você diretamente, ele está interagindo com os colegas que estão ao redor dele. Quando a gente vai para uma aula online, que é uma aula que, querendo ou não, você tem uma dinâmica diferente, o desafio de conectar esse aluno a você é um desafio que foi muito amplificado. Ao mesmo tempo que traz novas dificuldades nesse novo modelo de conectar, de manter a afetividade, porque o aluno ele vai sentir, sim, a necessidade de sentir que seu professor está interessado com ele, isso é natural e é positivo. Quando você está ao vivo é mais fácil ele perceber isso. Mas, ao mesmo tempo que ele traz novas dificuldades, ele também traz, esse modelo, novas possibilidades. Esse modelo que a gente está vivendo agora é mais digital. Eu acho difícil que algum professor ou alguma professora que entrou nesse caminho que a gente está vivendo agora, quando voltar ao presencial, quando a situação da pandemia melhorar, eu acho difícil que não incorpore algumas das práticas que a gente está vivenciando hoje em dia. Na prática, a gente está tendo agora uma possibilidade, uma oportunidade de vivenciar as possibilidades do mundo digital e sem negar as possibilidades do mundo analógico, né, do mundo presencial. Sim. Então, eu creio que vamos sair todos diferentes disso. É muito legal você dar uma aula no quadro, com os alunos lá presentes, aquele calor humano, aquela conversa, aquela discussão, e isso não vai deixar de existir. Mas também é muito legal você perceber as novas possibilidades que a gente pode agregar a isso, fazer uma espécie de ensino híbrido, analógico, digital, mas ao mesmo tempo deixando bem claro que assim a rotina do professor, da professora está muito mais pesada no modelo puramente digital, porque somos, né, tanto todos nós que estamos nesse caminho, pessoas interessadas, pessoas que têm um amor verdadeiro pela educação. Então a gente está tentando fazer o melhor possível e na prática o tempo que a gente tinha para descansar muitas vezes está se tornando tempo para preparar materiais. As madrugadas virando uma espécie de ambiente comum para a preparação dessas aulas, ainda que o resultado final a gente saiba que está criando, sim, novas possibilidades, estamos aprendendo, estamos nos reinventando. Total, imagino que sim, e deva estar bem complicado, mas já queria dizer, nem disse no começo, mas admiro muito a profissão do professor, respeito demais, sempre tive muito boas relações com meus professores e professoras no colégio, enfim, faculdade e tudo,
É incrível essa profissão. É uma coisa de. Eu acho que é um E dom aí, que deixa eu vem. lhe interromper e lhe falar uma coisa, então. A Duas. profissão é maravilhosa, a profissão, adorei. A profissão é maravilhosa, sim, e o nosso objetivo é justamente que o conhecimento seja democratizado. Cada vez mais ele alcança mais pessoas. Então, do mesmo jeito que você está elogiando a nossa profissão de professor, eu estou aqui elogiando o que vocês estão fazendo, de propagar a voz dos professores, das professoras, de propagar a voz das profissões, porque isso é tão essencial quanto, certo? A informação tem que chegar a mais pessoas, e quando vocês estão dando esse canal para a gente, para propagar a nossa vivência, para propagar tudo mais, vocês também estão sendo professores, também estão sendo educadores. Então, eu também agradeço. Obrigado, Rodrigo. Legal. Rodrigo, me fala um pouco agora de você. Como é que você chegou até a profissão de professor? Como é um pouco da tua história? Geraldo, talvez se eu fosse contar ia ser um programa inteiro, porque eu rodei muito. Hoje eu sou professor de história, mas eu comecei numa área completamente diferente. Durante todo o meu ensino médio, eu fui da área das exatas, estudei ciência da computação na Universidade Federal de Pernambuco, trabalhava com uma área da computação chamada matemática discreta, fui monitor da disciplina matemática discreta, sempre fui uma pessoa dos números, sempre tive mais facilidade com os números, entendeu? Só que aí um dia, eu estava na metade do curso de ciência da computação na Federal de Pernambuco, sempre mexendo com matemática, sempre mexendo com as exatas. Um dia eu senti um pouquinho falta mais de contato humano. E a experiência da monitoria, que você querendo ou não tem que ensinar, me deu um gosto pela ideia do ensino. E nessa falta, nessa necessidade de contato com humanos, com um contato mais aproximado, não estou dizendo que quem trabalha com computação não tenha contato, pelo amor de Deus. Longe disso. Na verdade, eu sei que, boa parte do que é desenvolvido na área da ciência da computação é feito justamente para conectar mais os humanos. Mas, bem, senti necessidade de um contato maior com os humanos, isso me levou a tentar fazer alguma coisa de humanas. História sempre foi meu calo no colégio, era a minha pior matéria. E aí, mas eu vou querer fazer alguma coisa de humanas, e naquela coisa que você não sabe o que vem, o que não vem, eu resolvi que ia estudar direito. Então, tive que estudar para o vestibular. Nesse ano que eu estava estudando para vestibular, eu tive uma experiência que modificou completamente minha vida. Enquanto eu estudava humanas, né, basicamente para o vestibular, porque exatas eu já tinha um certo conhecimento para poder fazer um vestibular, né, eu era dessa área. Então, enquanto eu estudava isso, eu resolvi dar aula voluntária. E como eu ia entrar no curso de Direito, eu queria entrar, eu procurei um pré-vestibular beneficente do curso de Direito. E quando eu entrei lá, todo mundo sabia dar aula de História, todo mundo sabia dar aula dessas áreas, e pouca gente sabia. Tinha uma demanda, né? Tinha uma demanda, pouca gente não é o melhor termo, mas bom, tinha uma demanda para pessoas que soubessem aula de exatas. E eu comecei a dar aula de Física. Passei um ano dando aula de Física, nesse meio tempo também passei um ano estudando História. Me apaixonei por História e me apaixonei por dar aula. Entrei no curso de Direito porque antigamente o vestibular você escolhia antes. Se eu tivesse escolhido depois, talvez eu tivesse entrado. Então, passei um ano e meio estudando Direito, adorei o curso, mas a paixão por ensinar foi mais forte e a paixão pela história que eu tinha aprendido naquele momento foi mais forte. Então, eu acho que eu comecei a aprender História quando eu tinha meus 24, 25 anos, 23, 24, 25 anos, e aí mudei para História porque eu tinha certeza que eu queria ser professor. Acredito, não foi uma coisa que a minha família ouviu muito bem na época, né? Causou conflitos grandes. Você sai de ciência e computação, que é um caminho que você tem possibilidades grandes, vai para o direito na Universidade Federal, que também é um caminho que tem possibilidades grandes, e de repente abandona para a História. Eu ouvi muita coisa na época. Imagina. Mas não tem um familiar meu que não diga que eu não tomei a decisão correta, porque eles veem como eu sou realizado, eu sou feliz nesse caminho que eu escolhi enquanto professor. Fantástico, Rodrigo. Fantástico, muito legal essa história. E é engraçado porque a gente lá com 16, 17 começa a ter que escolher a profissão e de repente a vida dá uma reviravolta que a gente cai numa coisa que a gente não imaginava e se identifica tanto, né? É muito legal isso. Cedo, né, para você decidir com 16, 17 anos, sem você ter experimentado possibilidades, sem você ter experimentado novos ramos do conhecimento, você tomar uma decisão tão crucial, eu pessoalmente considero exageradamente cedo. Exatamente. Ô, Rodrigo, me fala um pouco do projeto. A gente tem um amigo em comum, que é Luiz Paulo,
E, Certo. inclusive, foi ele quem proporcionou essa conversa entre nós. Então, muito obrigado, LP. O apelido dele é LP. Grande LP é meu irmão de coração, das pessoas que eu mais amo no mundo. Maravilha. E aí, vocês têm um projeto, inclusive, que vocês são parceiros, que é o História ao Ar Livre, né? Fala um pouco desse Perfeito. projeto pra gente, que maravilhoso. Fala um pouquinho. Aqui em Recife, né, nós criamos o projeto História ao Ar Livre, começou comigo e com o Luiz Paulo. Hoje tem mais uma terceira pessoa, que é a professora Júlia Ribeiro. Então, nós três é, rodamos a cidade de Recife, dando aula, né, nos espaços públicos. E aí a gente tem alguns pilares desse projeto, né? A gente está conseguindo atrair um pessoal grande, né? Tipo, não é algo que as pessoas que vão são cobradas, é algo aberto, o espaço público é público, então é tudo gratuito, tudo acessível. O que a gente quer é que alguns pilares sejam colocados. O primeiro, eu até já citei anteriormente, a ideia da democratização do ensino. A gente parte do princípio, nós partimos do princípio de que quanto mais o conhecimento for democratizado, mais a gente vai ter elementos para construir uma sociedade mais justa, mais harmônica, mais dinâmica no bom sentido, uma sociedade com menos preconceito, com menos violência, com mais aceitação. Então, a ideia da democratização do conhecimento para a gente é um pilar. O segundo pilar da gente é que acreditamos que a valorização dos espaços públicos é essencial para essa própria noção de democracia. Estamos no meio de uma pandemia, estamos vivendo uma exceção, sim, é verdade. Mas é muito triste uma sociedade que a pessoa vive em casa e aí entra num carro para atravessar a cidade, ele vai atravessar no máximo de velocidade possível. O maior terror para alguém que vai atravessar a cidade num carro é o que a gente chama do trânsito. Ele tem que passar no caminho para chegar e entrar num espaço fechado, como um shopping, por exemplo, e lá ser o conceito de diversão. Quando, por exemplo, numa cidade feita Recife, em cada esquina a gente tem história, a gente tem cultura, a gente tem tradição. Não tem como andar por Recife e não se emocionar quando a gente vai conhecendo as histórias. E dentro desse processo que a gente teve, algumas das aulas que a gente deu, a gente conseguiu atrair 600, 700, 800 pessoas em espaços públicos. E é muito legal você ver isso. Assim, ninguém vai ser cobrado numa prova, não é uma coisa para vestibulares, não é coisa para alunos dos nossos colégios. Tem gente de criança e tem gente de 80, 90 anos que vai ver as aulas. É um ambiente de que as pessoas confraternizam entre si, trocam experiências e vivenciam o espaço público, que isso é uma coisa fundamental. Esse projeto da gente se encaixa num tema que a gente chama de história pública. Como fazer o conhecimento histórico ele sair das universidades, do campo da universidade, sem negar a universidade. Muitas vezes a universidade produz conhecimentos maravilhosos, mas eles não chegam às pessoas que não são especialistas no tema no dia a dia. Nosso objetivo não é negar esse conhecimento acadêmico, muito pelo contrário. É beber desse conhecimento acadêmico, esse conhecimento sério, esse conhecimento baseado nos métodos de pesquisa mais aceitos, mas tentar traduzir eles para que pessoas que não são especialistas do tema se apaixonem pelo tema, queiram conhecer mais, queiram pesquisar. Então, dentro disso, temos rodado os espaços públicos de Recife. Uma das situações, por exemplo, que a gente mostrou que foi mais marcante para a gente, como esses espaços públicos são desvalorizados hoje em dia, foi quando, por exemplo, demos uma aula na Praça do Derby, que é a praça mais central de Recife. Sim, sim. E dentro dessa aula devia ter 300 pessoas, mais ou menos, foi a terceira edição, umas 300 pessoas. E aí a primeira pergunta que foi feita inclusive pelo nosso amigo Luiz Paulo, por LP, nosso querido Luiz Paulo Ferraz, e ele perguntou, ele pediu para levantarem a mão, aquelas 300 pessoas sentadas numa praça pública, a praça mais central de Recife, pediu para levantar a mão quem daquelas 300 pessoas já tinham vivenciado aquele espaço público sem ser para pegar um ônibus, porque lá tem uma parada de ônibus também muito movimentada. Então, sem ser para pegar um ônibus, para aproveitar a praça. E nem 10% das pessoas levantaram. Isso para a gente foi muito marcante, como a gente tem que atuar para esse direito à cidade ser mais reconhecido por essa valorização dos espaços públicos. Então, em resumo, é isso. A ideia da democratização da história, como um elemento de transformação da sociedade, da história pública, fazer aquele conhecimento acadêmico ser traduzido para uma linguagem, para um formato que pessoas que não são especialistas no tema
não apenas compreendam, mas se interessem, queiram ir atrás, e a ideia da valorização dos espaços públicos, dos espaços de conversa, dos espaços de discussão, como um elemento que ajuda a formar uma mentalidade, uma memória afetiva, que faz a gente cuidar da cidade, e uma mentalidade conectada com a valorização de princípios democráticos. E tudo isso tem muita coisa interessante nisso que você falou, Rodrigo, vários assuntos aí dentro, de democratização do conhecimento e principalmente agora está muito em voga também essa palavra no mundo, tá? Democracia, que é uma coisa extremamente importante. Mas um outro tema que me pega, que é a questão de assim, você andar pela cidade do Recife. De certa forma, realmente tem muita gente que pega um ônibus, vai de casa para o trabalho, do trabalho para um shopping, como você falou, e a gente não vive a cidade. É engraçado como a gente não sente, vou falar muito por mim, eu não sinto a cidade pulsar, porque eu só vejo o trânsito, mas eu não vejo tanta gente caminhando na cidade e indo e passeando, enfim. Me parece que o único parque que existe aqui é a Jaqueira, aparentemente, porque é um lugar fechado, enfim, tal, o pessoal senta e brinca um pouco, mas realmente eu mesmo me coloco nessa leva de pessoas que não foram à Praça do Derby sentar, tomar um sorvete e vivenciar aquele parque. E a gente fica muito preso. E aí uma coisa que me leva é que eu vejo muitas pessoas que às vezes se sentem enclausuradas, mesmo estando livres, entende? Então, a sensação é de que a gente não vive realmente a cidade. E isso é muito louco, né? Como Recife tem tanta história, mas a gente não vive caminhando, tudo, enfim, por outros motivos. Mas essa falta de liberdade me pega um pouco, entendeu? Eu queria caminhar mais, eu queria andar uns 10 blocos aqui no Recife. Geraldo, quando a gente pega a história de Recife, eu hoje, na minha mente, Recife é como se fosse um coração gigante com todas as suas artérias entupidas. A gente tem um patrimônio cultural que é uma coisa impressionante, é uma coisa que ultrapassa. Você anda ali pelo centro da cidade, na Rua da Concórdia, você tem lá o monumento de Joaquim Nabuco, você anda mais 100 metros para frente ali no cruzamento da Rua Nova com a Rua da Palma, que foi onde existia a Confeitaria Glória, onde teve o assassinato de João Pessoa, que foi o estopim da Revolução de 30, que colocou Vargas no poder. O século XX para o Brasil começa com a ascensão de Vargas. Aquele é talvez o ponto mais importante do Brasil em matéria histórica, certo? E hoje, a última vez que eu passei, tinha uma sapataria popular, não tinha uma placa lá. Você anda mais 200 metros para frente, 300 metros para frente, você tem a Praça 17, onde houve o primeiro voo que saiu da Europa em direção à América do Sul. O primeiro voo que foi feito por Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 2 portugueses, uma aventura histórica, assim, que eles precisaram de 3 aviões para completar o percurso, um deles caiu no meio do oceano e não tinha comunicação como a gente tem hoje. Então, imagine, no meio do oceano, eles estavam mortos praticamente, e para sorte deles, sem nenhum tipo de comunicação, passou um navio perto e resgatou eles, e eles continuaram. Então, ali foi a primeira vez que se pousou um avião aqui na América do Sul, tirando o Fernando de Noronha, né, que foi parte do caminho. Sim. Então, se você anda mais 100 metros para frente, você tem um local onde, por exemplo, ficou pendurada a cabeça no estaca, né, do padre João Ribeiro, que foi um dos 5 primeiros governantes republicanos da história do Brasil na Revolução Pernambucana de 1817. Se você vai um pouquinho mais para o lado, o que eu quero dizer é isso, a cada esquina que a gente anda tem uma história belíssima. A história do Brasil é a história de Recife. Entendeu? É muito louco. Mas você pega cidades que têm uma história que, infelizmente, é muito mais fraca. Por exemplo, Curitiba. Curitiba é uma cidade muito recente, que não tem tanta coisa acontecendo. Teve um pouquinho do contestado lá, mas muito pouco. Mas eles conseguem valorizar, por exemplo, o que eles têm lá? A imigração de um monte de gente. Então eles fazem memorial ucraniano, memorial polonês, memorial alemão, memorial japonês, memorial árabe. E com isso eles tornam a cidade com um dinamismo turístico gigantesco. Recife tem toda a história a seu favor, tem tudo o que todas as cidades gostariam de ter em matéria histórica. A gente tem tudo vivo aqui, a cada esquina que a gente anda, tem algo que é muito mais do que centenário, tem algo que é marcante para a história do Brasil, para a história das Américas, para a história do mundo. E parece que onde isso, entendeu? Então, a gente ainda foca muito quando vai falar de Recife para uma pessoa de fora, fala da Praia de Boa Viagem, que é linda, é linda, mas é saturado. Não é isso que atrai um turismo mais para cá. Tanto é que muita gente desembarca no aeroporto
dos Guararapes, o aeroporto dos Guararapes de Beto Freire, e vai para Porto de Galinhas, Direto, quando é. a gente tem um patrimônio histórico que é uma coisa impressionante. E a forma de a gente conseguir amar, o que a gente chama de criar uma memória afetiva, no sentido literal, que a gente busque valorizar a nossa história, que a gente busque cuidar dela, é justamente caminhar pelas ruas. Eu tenho meus 36 anos agora, nunca tirei carteira de motorista, não tenho nada contra carros, não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que eu considero que o principal ponto que me fez virar historiador em qualquer momento foi caminhar pelas ruas da cidade do Recife. Porque em cada esquina a gente vai vendo um nome diferente, aí de repente vem a curiosidade, você pesquisa ali. Se hoje eu sou professor de história, se hoje eu sou historiador, se hoje eu sou membro de um projeto feito História ao Ar Livre, que busca valorizar os espaços públicos, eu devo muito isso a caminhar pelas ruas do Recife, que é uma libertação tanto no sentido de você vivenciar a cidade, mas também é uma libertação no sentido de você conhecer e autorização para amar a nossa cidade. E é muito louco porque também eu já conversei com alguns amigos meus sobre uma coisa que a gente tem, que é a cultura do medo, né? Que a gente é acostumado a ver tanta notícia ruim, tanta coisa pesada, e a gente acha que todo lugar é muito inseguro e que não dá para andar e não pode pegar um ônibus que vai ser... Enfim, tem um pouco dessa cultura, mas a gente já vai num papo aqui gigante e por mim a gente ficava umas 3 horas conversando, mas é insano isso, né? Você pensar que as pessoas não vivem como deveriam viver a cidade, né, da gente. Geraldo, isso em muitos sentidos é mais consequência do que causa, certo? Uma cidade segura é aquela cidade que as pessoas saem das ruas, andam. O assalto mais comum é justamente aquele num lugar deserto. Temos aqui um modelo de urbanização que é um modelo que a gente parece uma fortaleza, né? Aí os prédios tentam fazer cada vez mais altos. Só que esses muros criam pontos cegos que permitem justamente um assalto, uma coisa do tipo. Esses muros, eles dificultam justamente que cada pessoa que vive na região seja um vigilante potencial, porque eles criam justamente esses ambientes onde a pessoa é assaltada e ninguém viu. E, inclusive, os próprios prédios, fortaleza, né, seus muros altos, eles contribuem para um dos tipos de assalto mais comum, que são dos próprios moradores dos prédios. Quando eles entram e saem com seus carros, eles estão num ponto cego que dá para se assaltar. Então, isso é também uma consequência, não é só uma causa, não, sabe? Perfeito, Rodrigo. Deixa eu voltar um pouco agora para a sua vida, efetivamente, de professor. Vamos imaginar que a gente está num mundo normal, novamente, sem a pandemia, e isso vai passar logo, logo. Como é o teu dia a dia de professor num colégio com os alunos, tua preparação de aula, como se dá um dia a dia de um professor? No dia a dia, no mundo que a gente tem encontro, é fácil a gente dizer que os alunos e alunas são a melhor coisa que a gente tem. Isso não estou falando simplesmente por retórica, por qualquer coisa, não. Mas muitas vezes a gente chega muito cansado nos colégios, mas a forma, você sente que os alunos e alunas, eles têm um carinho por perceberem que você está se esforçando para trazer algo que pode melhorar a vida deles. Então, eu sou contrário a algumas visões que a gente vê muito de pessoas dizendo, o aluno hoje... Não, ao contrário. Tem dificuldades imensas, sim, temos dificuldades, mas temos um ambiente que alunos e alunas cada vez mais são interessados em construir um caminho melhor, são gentis, são cordiais com a gente. Ou talvez uma das maiores dificuldades que a gente tenha seria justamente o fato de que muita gente ainda considera a profissão de educação como uma profissão muito intuitiva. O que é que eu quero dizer com isso? Ninguém entra numa sala cirúrgica para dizer a um médico como ele deve operar. Ninguém entra num tribunal de justiça para dizer a um juiz, olha, você tem que julgar assim. Mas em sala de professor, em escolas, ainda muita gente que não estudou pedagogia, que não estudou os processos pedagógicos, querem dominar o processo educacional com conhecimento zero sobre o tema, com desconhecimento total, pessoas que nunca leram um livro de pedagogia, pessoas que não dominam. Então, para mim, quando você tem uma interferência externa, querendo regular como um professor ou uma professora deve agir, é como se você tivesse uma interferência externa querendo regular como um médico deve operar o seu paciente. Para mim, não é diferente nesse sentido. Então, talvez a maior dificuldade que a gente tenha seja essa, principalmente quando a gente vê projetos que são criados, que são completamente autoritários, completamente contrários a todas as boas práticas pedagógicas que
que são praticadas no mundo, na Finlândia, na Inglaterra, na França, com projetos como a Escola Sem Partido. Que qualquer pessoa que já leu qualquer coisa, que já vivenciou um colégio, ele sabe que uma das coisas mais bonitas que existe em qualquer instituição de ensino é justamente a pluralidade, a diversidade. Você tem professores de esquerda, professor de direita, professor ateu, professor evangélico, professor católico. Todos os professores se amam, se gostam, se ajudam. Entendeu? Se ajudam. E essa pluralidade faz com que o aluno, que ele não é uma tábula rasa, ele não é uma folha de papel em branco que aceita tudo, muito pelo contrário, ele é um ser crítico, ele construa uma visão própria. Eu nunca vi, em meus 10 anos como professor, eu nunca vi um professor em nenhum colégio de Recife perseguir um aluno por causa de visão política ou religiosa. Mas eu já vi muitos professores serem perseguidos simplesmente por tentarem praticar a visão pedagógica que é praticada na Finlândia, na Suécia, na Noruega, na Dinamarca, na França, que é aquela que a gente pensa, que a gente trata o aluno como um ser crítico. E um ser crítico pensa, um ser crítico contesta, o ser crítico ele tem que ser desafiado para que ele crie capacidade de construir um conhecimento. O modelo pedagógico mais aceito hoje em dia, mais valorizado, é aquele que bota o estudante como protagonista de sua própria história, como protagonista de seu conhecimento. Aquele estudante que fica calado, aquele modelo que a gente tem praticamente um modelo militarizado, e o professor falando, e o aluno ele não pode nem levantar a mão, não pode nem olhar para o lado, não pode falar nada, ele é um ser passivo, fica recebendo informação. Esse é um modelo que é ultrapassado há mais de 100 anos. Hoje, a boa sala de aula é aquela que os debates acontecem com fluidez, com respeito, com todas as percepções sendo valorizadas. Ô, Rodrigo, desculpa te interromper. Eu li um livro recente de Rubem Alves, e ele fala sobre a educação dos sentidos. E ele fala muito, de certa forma, sobre esse modelo que a gente ainda tem, por mais que esteja mudando, como você mesmo está falando, dos alunos sentados, o professor falando, e a questão da prova em si, do modelo de os alunos estudam para fazer uma prova e serem aprovados e tal. E, inclusive, ele fala também sobre vestibular, que ele diz que o sistema brasileiro, de forma geral, no vestibular, ele não é, digamos assim, não é muito justo. Ele diz que talvez fosse mais justo uma questão de sorteio. Claro que ele está levando aí para, ao extremo, tudo, mas ele diz que o sistema educacional, ele tem entre público e privado hoje em dia, é uma disparidade muito grande. Mas qual é a tua visão do sistema atual que existe de ensino e desse sistema de vestibular, enfim, de profissões e etc? Essa questão da injustiça no acesso é uma questão que é, inclusive, bem antiga. Vamos dar um exemplo. A gente está falando de democracia. A democracia mais antiga do mundo, a ateniense, a maioria dos cargos públicos, a imensa maioria, não era via eleição, era via sorteio, como foi dito aí por Rubem Alves. As pessoas eram sorteadas porque isso garantiria um acesso proporcional à demografia, ao status social das pessoas, à ocupação dos cargos públicos. Hoje a gente tem uma desproporção, infelizmente, muito grande. Existem tentativas de corrigir essa desproporção, pelo menos diminuir, como, por exemplo, as cotas, dentre outras coisas, mas a gente ainda tem um modelo que não é minimamente aceitável. Dentre outras coisas, porque a educação ainda é muito pensada de maneira muito restrita. Educação não é simplesmente a sala de aula e o professor falando. Educação é saneamento básico. É aquele menino, quando ele chega em casa, ele tem um ambiente que não tem um esgoto a céu aberto na rua dele, que não tem um mosquito lá que vai transmitir uma doença para ele e que ele vai poder estudar. Educação é nutrição. Se ele não tiver os nutrientes adequados, ele pode ser a pessoa mais bem intencionada do mundo, mas ele não vai absorver aquele conteúdo. Então, quando a gente fala da desproporção do ensino, não é só como geralmente a gente vê das entrevistas, que uma sala de aula está com um quadro quebrado e o outro está com um tablet no meio da sala. Perfeito. A gente tem uma coisa estrutural que é muito mais pesada. As pessoas não têm saneamento básico, eles não têm iluminação para estudar à noite, eles têm locais que acontecem festas ou cultos ou qualquer coisa até de madrugada, ele não consegue estudar, ele não tem uma nutrição adequada, ele tem uma família desestruturada muitas vezes, e aí pode ser a pessoa mais bem intencionada do mundo. Mas esse modelo da meritocracia, que a gente vai fazer um vestibular igual para todo mundo, é tudo menos meritocrático.
porque o ponto de partida é completamente diferente, entendeu? Eu vou dar um exemplo da minha história. Eu nasci numa classe média, eu tive uma família estruturada, e passamos por nossas dificuldades financeiras, sim, mas eu nunca tive medo de não ter o que comer. Eu nunca vivi sem iluminação na minha casa, eu nunca vivi com esgoto a céu aberto. E eu pude mudar 2 vezes de área. Eu fiz, como eu disse a você, ciência da computação, direito, e depois virei professor de história. Que tipo de privilégio gigantesco é esse que eu tive? Que não deveria ser um privilégio, entendeu? Então, eu acho que a discussão sobre se é justo ou não é justo, ele passa por coisas muito mais importantes do que o próprio vestibular. Perfeito. A gente não está em época de dizer, vai ser tablet para todo mundo, não. A gente está em época de dizer como é que a gente pode usar recursos para poder o saneamento básico existir, para que aquela rua seja calçada, para que aquele aluno não tenha uma festa até de madrugada todos os dias na porta de sua casa, para que aquele aluno não adoeça ou por questões nutricionais, ou por causa de mosquitos, insetos, ratos. A educação, a gente ainda tem que criar essa base. E aí, dito isso, temos que sim tentar corrigir um pouquinho esse modelo de acesso. Porque os dados que a gente tem, as estatísticas que a gente tem, são que essas pessoas que conseguiram superar essas barreiras, não estou dizendo aquela pessoa excepcional, não. Você tem aquela pessoa que é filho de um faxineiro, uma faxineira e entrou em medicina. O fato de essa pessoa virar notícia nacional já comprova que isso é uma exceção que não deveria existir, não deveria ser exceção. Entendeu? Isso já prova o modelo desigual que a gente tem, porque não é notícia nacional quando um filho de médico passa no vestibular de medicina. Então, hoje a gente tem que tentar, sim, dar uma base compensatória, porque quando essas pessoas que atravessaram dificuldades tão grandes, que estudaram nas piores condições, que enfrentaram tudo isso, entram na universidade, eles não são minimamente piores aqueles que tiveram condições, muito pelo contrário. O esforço, o valor que eles vão dar, aquela possibilidade e aquela oportunidade é gigantesco. E quando ele entra lá, ele vai propiciar um efeito cascata. Aquela pessoa que mora numa comunidade extremamente carente, foi o primeiro da família a entrar na universidade, ele vai servir de exemplo para todas aquelas pessoas daquela comunidade, todas aquelas crianças, aqueles adolescentes, de que é possível. E isso vai engajar mais pessoas para o estudo, vai engajar mais pessoas para tentarem seguir um caminho semelhante. Então, o modelo é completamente injusto e é necessário, sim, corrigir ou pelo menos tentar minimizar essa desproporção. Perfeito, Rodrigo. Muito legal essa visão maior, essa visão ampla enfim, do sistema educacional, do que envolve também. E, pô, importantíssimo. Inclusive, muito obrigado por esse esclarecimento. Diz uma coisa, Rodrigo. Só para eu entender mesmo, voltando aqui um pouco, para tu planejar uma aula, efetivamente, chegar na segunda-feira, vou dar esta aula. Como é que tu começa? Tu monta um PowerPoint, tu pesquisa aqui, se informa ali, enfim, para se preparar para essa aula efetivamente, como é no teu caso? O primeiro ponto, Geraldo, a gente tem que entender qual é o objetivo da aula. Cada aula tem um objetivo. A gente trabalha com habilidades, com competências. As competências como, por exemplo, você dominar meios digitais, como você desenvolver características como empatia, como afetividade, como você desenvolver o pensamento lógico-matemático, o pensamento linguístico. Então, a primeira coisa é você mapear. Qual é o objetivo dessa aula? O que é que eu quero que o aluno ele cresça, ele construa nessa aula? Se for um pensamento lógico-matemático, vai ser uma coisa. Se for uma ideia de entender, de conectar, por exemplo, o mundo visual com o mundo textual, o texto, quando eu digo escrito, nesse caso, vai ser outra coisa. Então, a primeira coisa é isso, é identificar qual é o objetivo. Depois que você tem um objetivo, você vai buscar os recursos. Por exemplo, como professor de história, eu quero falar da mudança do pensamento teocêntrico para o pensamento antropocêntrico, na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Essa ideia do antropocêntrico, do humano como centro de tudo, ele não vai ser expresso só num texto escrito. Ele vai ser expresso nas mais diversas áreas. Então, você pode, por exemplo, pegar mapas, e esse mapa, por exemplo, você comparar um mapa medieval com aquele mapa ainda terra plana, que alguns estão tentando restaurar, infelizmente, e aí você vai para um mapa de uma idade mais racionalista, para a idade moderna, antropocêntrica. Com isso, você tem como analisar o pensamento filosófico por trás disso. Você tem como analisar o pensamento científico. Então, a primeira coisa é identificar qual é o objetivo da aula. Identificado isso, ir atrás desses recursos. É mais visual, é mapa, é um esquema de aula topificado, é um mapa mental.
cada esquema de aula vai se adaptar, não existe um modelo padrão básico, cada um vai se adaptar a um objetivo. E a partir daí você então procurar fontes, procurar coisas, porque querendo ou não, uma aula boa é também aquela aula que o conhecimento acadêmico ele esteja presente. Então não basta ser engraçado, não basta soltar uma piada, não é isso. O aluno ele pode até rir daquela piada, mas ele quer que você esclareça para ele, que você traduza para ele um pensamento, um conhecimento que ele quer adquirir. Então, entender isso. O ponto principal, talvez, para um professor ou uma professora, é entender que seu aluno e sua aluna são interessados. E se você ficar só com piada, pode ser engraçado no primeiro mês. Mas, depois de um tempo, isso se torna um modelo obsoleto. Então, é isso. É identificar o objetivo e ir atrás dos recursos para esses objetivos. Perfeito. E aí, como é que é na cabeça do professor, na sua cabeça, que você lida com a situação de ter uma responsabilidade gigante que é ensinar, que é passar conhecimento para as pessoas? Como é que se dá na sua cabeça isso, Rodrigo? Tem um peso, não tem? Você, enfim, dá um pouco de receio, de medo, como alguém vai reagir a alguma coisa? Como é que se dá na sua cabeça esse tipo de responsabilidade? É uma responsabilidade grande. E eu nunca conheci algum professor ou professora que negasse isso. É uma responsabilidade gigantesca. A gente está tratando da educação do futuro do nosso país, a gente está tratando de vidas, a gente está tratando de pessoas com conflitos. A gente, muitas vezes, inclusive, os alunos vêm procurar a gente, nós não somos psicólogos, não somos. Mas a gente, muitas vezes, vai ter que entender, se conectar, ter empatia. Então, é um desafio gigantesco, é uma responsabilidade gigantesca, por isso que eu acho que quando a gente vira professor, algo se transforma no nosso íntimo mesmo. A gente simplesmente não está lá reproduzindo uma matéria para poder aquele aluno fazer uma prova boa. Isso não é um professor, sabe? Isso é no máximo um produtor. Então, a maioria da gente, nós temos sim preocupação real com nossos alunos, nossos estudantes. Conversamos muito entre a gente, nós professores, estratégias para acessar aqueles alunos ou alunos que estão com algum bloqueio, tentar entender os motivos do bloqueio. Muitas vezes o motivo desse bloqueio é uma questão interna, é uma coisa que a pessoa está vivendo difícil, é alguma condição de psicopatologia ou qualquer coisa do tipo, e a gente vai sempre tentar acessar, mas é uma responsabilidade grande o suficiente para que a gente tenha consciência real disso e tome o maior cuidado. E aí, dentro disso, como professor, a coisa que eu mais percebi que não tem virtude maior para um professor ou professora do que tentar desenvolver um modelo de empatia muito grande, tentar se conectar com essas pessoas. Aquele aluno está lá bagunçando naquela hora. Por quê? Aquele aluno está dormindo. Por quê? É você tentar olhar pelos lados, pelos olhos dele. Em vez de a gente ser um tribunal, nós professores, como às vezes a mídia retrata, como às vezes até quadrinhos de humor, esquece de humor, retratam a gente como praticamente autoritários, estão lá, é muito pelo contrário. Nosso papel não é ser juiz que condena sumariamente alguém que não se encaixa no modelo que a gente, no modelo educacional, muito pelo contrário. Nosso papel é de sermos seres empáticos que vão tratar com o mesmo carinho pessoas com as mais diferentes visões de mundo, sejam elas religiosas, políticas, filosóficas, e acolher todo mundo para tentar construir junto. Então, muitas vezes, é justamente a negativa do julgar, quando a gente vê, na verdade, que o modelo é muito retratado por um julgamento contínuo, né, que são provas, avaliações, não sei o que e tal, que é um julgamento, você está conseguindo. E o nosso desafio é tentar não cair nessa roda viva de julgamentos. Ele só tira um, ele só tira dois, ele só tira três, ele só... Entendeu? Nosso papel é tentar eliminar da gente o papel de juiz para virar um papel empático, para se conectar, para, a partir daí, construir em parceria o conhecimento. Total. E eu era um desses alunos, tá, Rodrigo? É o cara que sentava no fundo e aí eu ficava trocando bilhetinho, sabe? E aí eu terminava, às vezes eu dormia e tal, eu era um pouco desses aí. Não era dos caras que sentavam na frente, não. Eu sei que eu fui muito parecido também. A vida dá muitas voltas, a terra plana dá voltas, capota. A terra plana dá voltas. E aí eu vejo muito do ILP hoje na sala de aula. Quando ele estava aqui, ele viajou para fazer um curso, enfim. E aí ele tirava muita foto com os alunos, tinha uma relação muito boa com os alunos botam muito foto com ele, e que estão com saudade, e gostavam das aulas, enfim.
como é que vocês lidam hoje um pouco com essa relação que me parece cada vez até mais próxima, né? Com os alunos de amigo e de ter um pouco de educacional aqui, é segurar a barra um pouquinho, a gente é amigo, mas também nem 100%, mas vamos tirar uma selfie, pode gravar aqui um pouquinho desse momento da aula. Como é essa relação de hoje? Porque na minha época não tinha isso, né? Tinha, mas não tinha a câmera de selfie. A gente tinha tijolão, mas ele não fazia tanta coisa como o de hoje. Eu sou contemporâneo seu, pelo jeito, então. Isso, eu tenho 32. Eu tenho Então, 36. Eu ainda estou mais distante um pouquinho. Mas, assim, realmente mudou muito a relação que a gente tem. Em minha visão, mudou para melhor, certo? A gente tem uma relação muito próxima com os alunos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem consciência de nosso papel. Nosso papel lá é como educador, como professor. Então, existem certos limites que eles têm que ser respeitados, mas não é tão difícil você impor esses limites, porque o próprio aluno, o próprio estudante, ele vê nesse papel também, como professor dele, como tutor dele. É alguém que ele respeita, que ele tem carinho, mas que ele sabe que ele pode lhe acessar, falar com você, conversar, que ele pode tirar uma selfie, que ele pode rir, fazer uma piada, mas ao mesmo tempo ele entende que seu papel lá é o papel do professor. Essa consciência, eu acho que é uma consciência de duas vias e eu creio que na imensa maioria dos casos, essa consciência é respeitada. Então é muito gostoso entrar em sala de aula, receber um abraço do aluno, você sair de aula, os alunos vêm lhe agradecer pela aula, muito obrigado pela aula, muito obrigado. É muito o contrário do que a gente vê às vezes, esses esquetes, né, que querem satirizar, que querem colocar quase de uma maneira caricatural a sala de aula. A gente recebe obrigado, a gente recebe carinho, a gente recebe essas mensagens, mas você percebe que quando você mantém a postura, e a maioria dos professores e professoras mantém essa postura, a gente recebe uma mensagem de maneira respeitosa. E da mesma maneira a gente vai ter um carinho genuíno por essas pessoas, mas também mantendo o respeito, mantendo a ideia do papel que temos. Nós somos professores. E faz parte da gente, enquanto professor, às vezes, repreender, faz parte da gente, enquanto professor, às vezes, contestar, entendeu? Então, é importante saber os papéis sociais que são desenvolvidos e, em minha visão, na minha experiência de sala de aula, a imensa maioria dos professores e professoras e dos alunos e alunas sabem, sim, os seus papéis. Quando tem alguém que não sabe, é muito comum, por exemplo, algum aluno que desrespeita, é muito comum que os próprios alunos da sala tomem uma atitude para proteger o professor. Que legal saber disso. E ainda tem hoje em dia de botar aluno para fora, Rodrigo? Isso também deu uma diminuída? Porque na minha época tinha direto. Tem, certo? Tem, mas é muito raro. É muito raro. O que se existe, a educação ela também passa por impor certos limites, certo? Isso também é um processo educacional. Quando alguém literalmente está tocando um tema na sala de aula e essa pessoa é colocada para fora, isso tem uma lição por trás. Não é simplesmente uma punição. É também um modelo educativo, em muitos sentidos. Verdade. Só que o que existe hoje mais é a percepção de que esse tipo de coisa tem que ser progressivo, certo? Não é qualquer coisa que vai motivar uma pessoa a sair de sala de aula, muito pelo contrário. Você vai tentar conquistar aquele aluno para a aula de 1000 formas diferentes. A punição com caráter didático, a correção didática, digamos assim, ela vai ser um último recurso. Mas você vai tentar conversar, vai tentar chamar atenção, vai tentar interagir, vai tentar trazer a pessoa para a aula, vai tentar olhar a reação da pessoa às coisas que você fala, porque às vezes você fala uma coisa e aquela pessoa que estava de cara fechada abre um pouquinho o olhar e você, opa, aqui eu posso conectar com a pessoa. Então tem todo um processo de escalonamento de reação antes de tirar de sala de aula. Hoje é uma coisa muito rara, certo? Acontece e muitas vezes é importante. Essa percepção, Rodrigo, de que assim, você falou de interessante, um aluno olhou para você, você sente que é a hora de puxar ele para a sala de aula. Tinha um professor meu chamado Charlton Mendonça, na faculdade. Ele disse, Geraldo, com você a dinâmica é um pouco diferente. Eu sinto que a gente tem que fazer um pouco de piada de graça, mas é para eu reter a tua atenção. É a forma que você pede que eu lhe chame para a aula. E aí ele me segurava muito na aula e eu prestava muita atenção. E ele dava muitos exemplos da vida, do cotidiano, que facilitava muito o meu entendimento. Mas existe alguma pergunta geral. Claro. Esse professor que tu lembra dessa tua época enquanto estudante com carinho? Muito. É isso. Ele conseguiu, entendeu? Ele identificou o que você...
Frequentei precisava. muito a casa dele, vi o filho dele pequeno nascer. Enfim. É um grande professor, entendeu? Se ele conseguiu identificar a tua necessidade, o teu processo, que às vezes é difícil quando você lida com 40 pessoas a cada hora, porque cada hora muda, né? É muito difícil, mas se ele conseguiu ter essa sensibilidade, essa empatia de perceber e adequou de uma forma que te trouxe, eu só bato palmas para esse professor. E aí assim, eu não entendo se vocês passam por algum processo ou se isso vem com a profissão de forma geral, com o tempo na profissão, mas essa percepção de dizer, esse aluno eu trabalho dessa forma, eu capto ele assim, eu tenho que dar isso aqui de padronizar meu ensino desse jeito, mas cada aluno responde de um jeito e existe um treinamento, digamos assim, Rodrigo, que vocês tenham para, tipo, captar os alunos e cada um da sua forma, não? Muito pequeno, viu, Geraldo? Muito pequeno mesmo. Infelizmente, eu acho que algumas coisas têm que ser reestruturadas para que seja maior. A gente aprende muito com o dia a dia da profissão, mas eu também creio que deva ser assim na maioria das profissões, né? Eu não imagino que a pessoa saia já sem vivenciar. A gente usou o exemplo de um médico, eu poderia usar qualquer outra profissão, mas um médico no dia a dia dele, na clínica, no hospital, na UTI, ele vai aprender estratégias, ele vai entender como interagir com. Tem coisas que manuais não ensinam, sabe? Você pode até compartilhar informações, mas a pessoa só vai desenvolver com a vivência. Então, eu sou professor faz 8 anos, para ser mais preciso. Eu comecei em 92. E o professor que eu era em 92 não é o professor que eu sou hoje. A vivência alterou muito a possibilidade, até a segurança que você tem de entrar numa sala de aula, de perceber, Então, é necessário e é natural também isso. Tem coisas que manuais, por mais bem escritos que sejam, que dinâmicas educacionais, por mais válidas que sejam, não conseguem passar 100% sem a vivência do dia a dia da pessoa. E aí eu lhe pego nessa palavra aí. A gente tem muito hoje em dia, como tem muitos bons profissionais e maus profissionais em todo canto, em toda profissão. Mas a gente tem visto uma evolução muito grande dos chamados coaches. E aí não é uma crítica, não é uma coisa, não é comparação de profissão e tudo. Mas como é que você, professor Rodrigo, vê esse mercado hoje de coach, de as pessoas terem tudo muito rápido, muito fácil em curso de 4 horas, 18 horas, 50 horas, enfim. Como é que é a tua percepção frente a esse mercado de coach? Vê só, Geraldo, eu acho que esse termo mercado de coach é até muito amplo, sabe? Uma boa escola, ela vai ter um cuidado com o afetivo do aluno, com o socioafetivo, mas geralmente esse cuidado não vai ser de uma pessoa que simplesmente vai ficar falando você pode, você não sei o quê, seja você mesmo. Geralmente vão ser pessoas com estudo técnico, estudo na área da psicologia, com formação na psicologia, com estudos em pedagogias ativas, de transmissão do conhecimento, de acolhimento dos alunos. Então, eu creio que a gente tem que diferenciar de tudo aquele que é simplesmente um motivador de uma pessoa que realmente, tecnicamente, tenta fazer um trabalho sério que é necessário até a alma para um colégio. Excelente. Um de 14, 15 anos que está sofrendo depressão, de 14 ou 15 anos que está num processo de aceitação, que ele não se sente uma pessoa capaz ou acolhida. Quando você tem um trabalho sério, feito por pessoas com uma formação adequada para isso, eu não sou essa pessoa, eu sou professor, eu não tenho uma formação na psicologia, eu não tenho uma formação na psicanálise, por exemplo, não sou uma pessoa gabaritada para isso. Mas aquelas pessoas que trabalham nos colégios e são gabaritadas para isso fazem um trabalho incrível, incrível, incrível mesmo. De que quando você pega aquele aluno depois de um tempo, você tem, enquanto professor, muito mais facilidade de se conectar com ele. É diferente do que a gente vê no dia a dia de algumas pessoas que simplesmente querem dar uma receita fácil para a vida, e a vida não é fácil, né? Isso. A vida tem muitas alegrias, muitas coisas muito boas, mas uma receita de bolo, como você mesmo disse, de 4 horas, me desculpe, mas eu acho que não é o caminho. Muitas vezes ele mascara o real problema. Pode ser tipo paliativo, né? Uma pessoa está com febre, ele toma um antitérmico, algo que combate a febre, mas não cuida das reais causas da doença. Ele mascara os sintomas. Então, às vezes, simplesmente vem jogando assim algo que mascara um sintoma de algo muito mais pesado. E esse mais pesado pode continuar se desenvolvendo. Então, em resumo, eu sou muito a favor
de que nos colégios se tem um trabalho sério que busque desenvolver o modelo socioafetivo dos alunos e alunas, mas que seja de maneira séria, que não busque soluções simples, e sim que vá atrás de um conhecimento, que parta de um conhecimento técnico sério, que isso é um aliado maravilhoso para a educação. Legal, perfeito, Rodrigo. Me fala um pouco agora sobre a questão do bullying, que é algo que sempre teve nas escolas, mas que passou a ter um destaque maior e um termo muito específico, tudo, e um cuidado, acho que muito maior das próprias escolas. Mas como o professor se insere nisso? Tem alguma influência que vocês ajudem, que vocês percebam e falem para a direção, para os pais, enfim, como é que vocês estão inseridos neste contexto do colégio do bullying no aluno? Vê só, a gente tem um papel importante nisso, sim, certo? Temos papéis tanto de controle de situação naquele momento, de reprimir situações de bullying. Temos papéis também comportamentais, de servir como exemplo. Se eu não quero que um aluno seja grosseiro com o outro, eu não posso ser grosseiro com o aluno, entendeu? Enquanto professor, eu tenho que ser um exemplo para ele. Se eu fico dando fora por qualquer coisa, se eu fico gritando com ele, eu estou estimulando um papel de autoridade que ele vai tentar reproduzir no aluno dele, que ele vai considerar mais fraco, por qualquer motivo, mais frágil. Então, se aquela pessoa que deveria ser o exemplo dele é grosseira, é arrogante, ele vai internamente e até inconscientemente considerar que esse é o modelo correto. E aí aquela pessoa mais frágil do lado dele é onde ele pode reproduzir esse tipo de violência, esse tipo de agressividade. Então, eu, enquanto professor, também tenho um papel comportamental de exemplo. Eu tenho que ser gentil com todas as pessoas, saber usar a autoridade, que é bem diferente de usar a agressividade. Você tem como ser autoridade, como preservar o papel de autoridade sem ser grosseiro, sem ficar dando fora, mantendo um papel que sirva de exemplo para o aluno, certo? E aí, se ele vê aquela pessoa que ele admira se comportando de maneira que ele poderia gritar e não aconteceria nada com ele, sendo sincero, professor, mas se ele vê ele não fazendo isso, ele vai entender que a autoridade não significa uma carta em branco para humilhação, para agressão, para tudo mais. Se o professor age de maneira contrária, ele vai tentar reproduzir isso, ele vai tentar se inspirar nessa pessoa. Então, a gente também tem um papel comportamental nisso. Existe também um papel que é feito nas reuniões de professores e professoras, nas reuniões pedagógicas, de a gente discutir esses temas, entender, inclusive, por que aquele aluno está sendo agressivo ou está praticando bullying. E muitas vezes, se a gente simplesmente pune, a gente vai novamente mascarar o problema, mas a gente não vai chegar à causa do problema. E aí a gente também tem que tentar entender de maneira individual aqueles casos que exigem mais atenção. Tem casos que exigem mais atenção para tentar entender o que fazer para trazer aquele aluno para o nosso lado. Às vezes essa pessoa tem uma potência reprimida, uma demanda reprimida, que ele traduz isso em uma forma de agressividade, mas que se você souber acolher e trazer ele para o seu lado, ele vai traduzir isso numa forma de acolhimento para os outros alunos. Aquele aluno que lhe humilhava, ele pode simplesmente ser um propagador de inserção, de conhecimento. Então, é uma questão extremamente ampla, né? Que todo mundo que trabalha com educação está discutindo sempre, diariamente, diuturnamente, para tentar encontrar caminhos ou mecanismos que não sejam simplesmente a reprodução da violência, já que não é o objetivo da gente ser exemplo de autoritarismo para ninguém. Perfeito, Rodrigo, legal. Me diz uma coisa, nesse caso de professor, vocês conseguem, de alguma forma, algum professor consegue se vender comercialmente? Por exemplo, tendo um Instagram seu e fazendo algum marketing de algum curso, ou sabe o que quero dizer? Como se fosse um pouco nesse sentido. Existe algum professor que se destaque, ou é possível fazer, ou perde um pouco o sentido de ser professor, enfim? O mundo é um mundo digital, é um mundo que também envolve o uso dos meios digitais, das ferramentas digitais, das mídias sociais, e por aí vai. Como em qualquer ramo de profissão, como qualquer ramo de emprego, aquela pessoa que tem uma certa visibilidade, ela vai ter mais facilidade, inclusive, de oportunidade de trabalho. Certo. Da mesma forma, então isso faz parte também. Mas da mesma forma, a maioria dos professores e professoras que eu conheço por exemplo, eles são pessoas que são verdadeiramente interessadas em propagar valores de democracia, de cidadania, de bom comportamento. O que um professor estuda para ser professor, ele poderia entrar em 200 outras carreiras muito mais simples de você ganhar dinheiro, de você enriquecer,
certo? Um professor que consegue sobreviver no ensino médio tendo estudado, ele seria um juiz, ele seria um médico, ganharia muito mais dinheiro, com muito mais facilidade. Então, quando a pessoa vira professor, em geral, existe sim um amor à educação, um amor ao conhecimento, um amor à propagação de valores como cidadania, democracia, dentre outras coisas, e o esforço é muito grande. E é claro que esses meios que a gente tem digitais, atuais, um Instagram, um Twitter, um Facebook, todos eles são potenciais propagadores dessas ideias. Se você entrou numa profissão para tentar formar uma cidadã, um grupo de pessoas, de cidadãos que vão se comportar da maneira mais correta, e você, naquele dia a dia, você falava para 30, 40 pessoas, e agora você tem uma ferramenta que você fala para 2.000, 5.000 pessoas, isso é uma ferramenta valiosíssima. Quando a gente fala da democratização do conhecimento, as mídias sociais, elas não devem ser desprezadas, muito pelo contrário. São talvez a ferramenta mais potente que a gente já teve na história para democratizar o conhecimento em larga escala e, inclusive, para exercer o papel de professor, que é a formação de cidadãos. Cada vez que um professor ou uma professora se posiciona nas suas redes sociais, escreve um texto, ele tá literalmente se dirigindo não apenas a seus alunos e alunas, mas a muito mais gente. Então, sim, existe uma promoção, sim, pelas redes sociais, claro, como toda profissão, existe uma questão do mercado de trabalho, mas, na minha visão, existe mais uma percepção do poder educacional que uma ferramenta dessas, desde que bem usada, pode ter. Perfeito. E aí você já falou um pouco nessa resposta, mas dá para viver financeiramente legal de professor, Rodrigo? Por exemplo, em uma escola só, Geraldo, mas eu tenho que dar em 2 escolas pelo menos. Não preciso saber valores, claro, mas dá para viver suficiente de professor? Geraldo, no meio de Brasil, é muito difícil uma pessoa ter uma escola só. Eu não estou dizendo que é impossível, não, certo? Claro. É muito difícil. A jornada de trabalho é imensa. A gente vai trabalhar muito em sala de aula e a gente vai trabalhar muito em casa. Então, madrugada é muito comum a gente estar trabalhando. Tem que ser muito apaixonado. Quando eu digo muito apaixonado, eu até faço um destaque. Infelizmente, ainda se usa muito essa ideia da vocação, da paixão do professor para justificar que ele ganha um salário baixo. Isso aí é ridículo, certo? Professor e professora é um profissional, e um profissional tem que ser valorizado também. Então, dito isso, não é a profissão que é mais fácil você ter uma condição financeira boa. Não é impossível. Acontece e existem muitos exemplos bem-sucedidos. Mas pelo mesmo esforço que você tem, talvez outras áreas você conseguiria de maneira mais tranquila, como a área do direito, a área da medicina, a área da engenharia. Mas, dito isso também, eu acredito que você sim tem condições de ter uma vida digna, de ser reconhecido, de ser valorizado, sim, mas a vida, o sucesso não é só justamente a recompensa financeira, né? Claro. Quando você está fazendo uma coisa que você vê o sentido, cada vez que eu entro em uma sala de aula, eu acho que eu estou contribuindo para a construção de um país melhor, de uma sociedade mais justa, tem outras recompensas que vêm por aí. Mas deixando bem claro, eu não acho que, infelizmente, como algumas pessoas falam, você é professor, é vocação, e parece que por ser vocação ou por ser paixão a gente deve ser mal remunerado. Não. A remuneração no Brasil do professor é, infelizmente, muito menor do que deveria ser, certo? Sem nenhum tipo de hierarquia de profissões, sem nenhum tipo de desprezo a outras profissões, de jeito nenhum. Eu não acho que uma hierarquia de profissões é uma coisa benéfica. Todo mundo pode contribuir na área que tiver, mas, assim, dá para ter uma condição viva, digna, mas é uma profissão que você vai ter um esforço maior do que a média para ter um salário que você se mantenha com certa tranquilidade. Perfeito. Rodrigo, a gente está chegando aqui ao finalzinho, mas eu queria perguntar a você se tem algo que eu não esclareci da sua profissão de professor, mas que é importante você citar, e aí eu deixo o espaço aberto para você citar qualquer coisa da profissão em si que eu não esclareci. Eu acho que Geraldo, que você foi muito completo nas suas perguntas, na entrevista, na condução disso tudo. Eu até agradeço por isso. É muito, muito bom você ver um trabalho sendo feito de maneira séria, com competência, dando voz para a gente. O ponto principal, talvez, que eu posso destacar, eu não vou nem dizer que é um ponto novo, certo? Porque a gente já abordou isso, mas que eu acho que é importante ter em destaque é a ideia da importância da valorização da educação como o maior mecanismo para a construção de uma sociedade mais justa. E a educação tem que ser entendida no sentido amplo,
são os profissionais da educação, são as pessoas que cuidam da limpeza dos colégios, são as pessoas que cuidam das coordenações, são os estudiosos e estudiosas nas universidades, são os investimentos públicos em saneamento básico, em nutrição, em iluminação pública, é o combate às pestes, às epidemias, né, às doenças. Então, a educação, de maneira ampla, ser considerado um pilar importante, porque muitas vezes a educação ela é desprezada por ela não dar um resultado imediato. É verdade, o resultado da educação demora um pouquinho mais para aparecer, mas quando ele aparece, ele é muito maior do que qualquer outro tipo de resultado que a gente possa construir enquanto sociedade. Então, não é um ponto novo, mas é um destaque que eu quis dar. A ideia de a gente democratizar o ensino como um pilar de uma nação, da construção de uma nação, e que o ensino seja pensado de maneira ampla, em todos os aspectos humanos, psicológicos, afetivos e acadêmicos. Perfeito, Rodrigo, muito legal. Agora vamos para a parte do bate-bola tipo Marília Gabriela. Tá preparado aí? Meu velho, é o seguinte, primeira pergunta desse... Mas a gente tem que passar por isso. Tem que passar. Vamos lá, primeira pergunta aqui. Você acha que hoje no mercado de trabalho se adequa melhor um profissional especialista ou um profissional generalista, que sabe um pouco de poucos assuntos? Depende do ramo. Se for ensino médio, você tem que ter um conhecimento bom de vários assuntos. Se for em outras áreas, talvez você tenha um conhecimento mais especializado. Tem que ter um profissional que ele saiba conciliar os diversos... Eu estou falando da educação especificamente, os diversos aspectos da educação. Um conhecimento acadêmico sólido em algumas áreas, não necessariamente especialista em todas as áreas, mas também um conhecimento humano, afetivo, que saiba tratar o aluno como humano, como ser humano, porque não adianta nada você saber tudo de um assunto e você não saber nada sobre como traduzir esse assunto, como dialogar sobre esse assunto com estudantes que muitas vezes têm inseguranças e têm necessidades bem diferentes entre si. Então, muito mais um profissional que saiba conciliar o conhecimento com o afetivo, com o socioemocional. Perfeito, legal. Reuniões presenciais ou à distância, Rodrigo? Até hoje, seriam sempre presenciais, até a pandemia. Mas estamos vivendo um novo momento, a gente está aprendendo novas coisas e as reuniões à distância, digitais, elas estão se mostrando muito produtivas. Reuniões, quando eu digo, entre professores e coordenadores, estão se mostrando extremamente produtivas, porque você possibilita que todos os professores da sua casa, com um certo conforto, eles possam se dedicar exclusivamente a isso, já que a profissão da gente é tão desgastante, qualquer coisa que possa, fisicamente falando, mentalmente falando, qualquer coisa que possa agregar é bom. E as reuniões à distância, elas estão trazendo um diferencial. Cada professor trabalha no colégio, cada professor tem um cansaço extra, os professores têm filhos, os professores têm tarefas domésticas. E aí, o que a gente tem visto, né, de reuniões à distância é um quórum muito maior, uma participação muito maior de professores e professores. E o diálogo, até onde eu tenho percebido, não foi prejudicado pela distância física. Bacana, Rodrigo. Se você pudesse indicar só um livro para que todo mundo lesse, qual seria esse livro? Meu Deus, que pergunta de 1 milhão. Tem muito livro bom, Geraldo, é difícil dizer um, mas tem livros que são gostosos de ler. Para mim, hoje, livros que você se apaixone pelo estudo. Então, se eu fosse escolher um, talvez eu escolheria o Sapiens, do Yuval Harari, porque ele é uma coisa que faz um não especialista se apaixonar pela história. Enquanto professor, eu não quero passar todo o assunto para o aluno, porque eu não tenho consciência, eu não tenho competência para isso. Eu procuro o máximo que eu posso, mas eu quero que ele se apaixone, porque quando ele se apaixona, ele lê. E eu acho que o Sapiens é um livro que faz, sim, pessoas se apaixonarem por outros temas. Críticas à parte que possam ser feitas, eu acho um livro brilhante. Maravilhoso. E ainda seguindo essa ideia, mas se você pudesse ensinar para uma criança somente uma coisa, o que é que seria? Uma criança... Tá chegando ao mundo, tá vindo, você vai dizer, eu só posso ensinar uma coisa, vai ser isso daqui. Tem que ser um bom cidadão, porque eu acho que todos os outros valores estão agregados à ideia da cidadania. O valor do respeito, o valor da dedicação, da disciplina, da empatia, tudo isso está conectado com a cidadania. Então, tem que ser um bom cidadão. Inclusive, sou a favor que a gente deveria trabalhar mais a cidadania desde criança. Ter noções básicas de direito
constitucional, né? A Constituição rege os princípios, os valores básicos, porque numa alfabetização, quando a pessoa está aprendendo a ler, ela também não está aprendendo que ela tem direitos, que ela tem deveres, coisas simples, básicas, e ano a ano você vai agregando novos valores, né? Quais são os limites a determinados direitos, o que são choques de princípios constitucionais, até onde determinado direito é válido ou não é. Então, cidadania. E a partir da cidadania, eu acho que um modo de tentar efetivar isso era ter discussões sobre cidadania e sobre direito, principalmente constitucional, desde a mais tenra infância, digamos assim. Legal, bacana, perfeito. Agora a última pergunta é porque eu sou muito fanático por tênis e não sei se você acompanha, se já viu o jogo, enfim, mas temos 2 tenistas aí para você escolher um deles. Tem Roger Federer e tem Rafael Nadal. Eita, Danuso. Preciso que você escolha um. Pra mim, Federer é o maior da história. Ainda que muitas vezes eu ame ver o estilo de Nadal um pouco mais agressivo, um pouco mais... Mas Federer, pra mim, é o maior nome da história. Isso, Rodrigo, perfeito. Eu não sei se você acha também, viu, Geraldo? Não, é o que eu acho e é o que todo mundo que eu entrevisto tem que achar. Mas ninguém sabe, entendeu? Adorei! Agora a gente encerrou esse bate-bola, mas queria deixar aqui para você o canal aberto, para você finalizar e falar o que você quiser. Se você quiser conversar com alguém, se você quiser falar um pouco mais do História ao Ar Livre, convidar as pessoas, enfim, deixa a tua mensagem final aqui. Já te agradeço demais a entrevista. Esclarecimentos. Abriu muito minha cabeça, pô, assim, professor e professora para mim são a grande profissão que tem hoje. Então, muito obrigado, de verdade, Rodrigo. Geraldo, eu que agradeço, de coração, eu não apenas agradeço como incentivo, mas iniciativas do tipo, que a gente tem que democratizar o conhecimento. O que vocês estão fazendo, o que você está fazendo, você e sua equipe, de trazer, de dar voz, de colocar o microfone para que pessoas falem e esclareçam que essa vivência, por exemplo, como professor, é uma coisa que é um tesouro, que não tem valor. Então, para mim, eu só queria, de todo o coração, agradecer, incentivar novas abordagens do tipo, dizer que eu estou sempre à disposição. Foi um prazer, foi uma alegria, muito bom você ver quando o trabalho de vocês, pelo que eu conheci aqui, está sendo muito bem feito, e então sou só elogios, agradecimentos, e me ponho à disposição para o que eu puder ajudar. E se alguém tiver quaisquer dúvidas, alguém que ouviu o programa e quiser se comunicar comigo, eu vou deixar meu telefone com vocês, meu WhatsApp com vocês, e autorizo que se passe, porque eu como uma pessoa que sou ativista da democratização do conhecimento, o que eu puder ajudar outras pessoas vai ser um prazer, uma alegria do tamanho do mundo, certo? Fantástico. Então, se quiser conhecer mais o História ao Ar Livre, o Instagram da gente é @História ao Ar Livre. Quem também quiser conhecer mais um pouquinho sobre meu dia a dia como professor, minha atuação, eu sempre procuro me posicionar nas redes, é @rodrigo.bione. E aí vamos trocar essas ideias, vamos expandir essa rede de pessoas, porque pessoas unidas com intenções positivas são essenciais para que a gente tente criar uma sociedade mais justa. Então, o meu agradecimento, o meu elogio ao que vocês têm feito, e acho que seria isso. Muito obrigado por ter ouvido mais um episódio do Como é que é. Segue a gente aqui no Spotify ou na sua plataforma preferida, porque toda segunda-feira, às 8 da manhã, tem um novo episódio. Aproveita e segue a gente também, claro, no Insta e no Twitter, no @podcomoeque. Manda lá tua sugestão, tua crítica, fica à vontade. Beleza? Até o próximo episódio. Muito obrigado, um abraço.